E salve o tricolor paulista, Rick aqui, para falar um pouquinho desse jogo, né? São Paulo acabou de ganhar do Internacional no Beira-Rio, não ganhava desde 2021, quando o próprio Crespo fez o São Paulo ganhar ali do Inter no Beira-Rio, né? Então vamos dar a opinião desse jogo, falar um pouquinho. O Luiz tentou complicar a gente, né? É complicado, mas conseguimos sair com a vitória, conseguimos sair com os 3 pontos, que era o mais importante. E seguimos ali, né, na parte de cima da tabela, seguimos subindo, seguimos chegando perto ali de um potencial G6, de um G4, enfim. Dá para começar a acreditar um pouquinho mais com mais essa vitória. Mas vamos falar do jogo, né? Primeiro de tudo, o Crespo foi com força máxima. O Crespo simplesmente não poupou ninguém, foi com tudo que tinha de melhor. Os desfalques apenas eram o Ferreirinha e o Alan Franco, porque eles estavam suspensos. E também acabou tendo o desfalque do Rodriguinho, né? O Wendel, obviamente, que também machucou. E o Rodriguinho, que acabou por conta... Ele saiu sangrando, né, no jogo do Atlético Paranaense. O cara bate a chuteira nele, depois cai, ele bate a boca no chão, enfim. Ele saiu sangrando. O Rodriguinho precisou tomar ponto tanto interno quanto externo. E aparentemente ele ainda não estava em condições de jogo, né? Então vamos torcer para ele se recuperar o quanto antes aí, até porque ele fez uma partidaça contra o Atlético Paranaense. Seria importante se ele já pudesse jogar de novo agora na quarta-feira. Mas vamos torcer por essa recuperação. Então, basicamente, desfalques foram esses. Então, o Crespo decidiu ir com o que tinha de melhor, né? Rafael no gol. Ferrarese, Arboleda, Alan Franco. Marcos Antônio, Bobadilha e Alisson. Um Cedric e o Enzo na lateral. E Luciano e André Silva no ataque. Então, basicamente, foi com o time ali padrão do que a gente tinha para ir pro jogo de fato. E o jogo começa meio truncado. Eu sinto que os jogos, de maneira geral, de São Paulo começam meio truncados, né? Quando começa, às vezes, parece que vai fazer um 0-0, vai ser um jogo meio feio. Até encaixar, parece um pouquinho que demora ali, né? Pra pegar um pouco das coisas. Então, eu acho que tanto o São Paulo quanto o Inter não estavam também no começo, apesar de eu achar que o São Paulo estava melhor, mais bem postado, o São Paulo estava trocando mais passes. Só que tem um momento que o jogo vira um pouquinho. E aí o Inter começa a jogar melhor, tentar mais ações com a bola. Tem até um lance, um belo chute na direção do gol, né? O Rafael faz uma bela defesa. Como é bom ter um goleiro seguro no gol, né? O Rafael faz uma bela defesa ali, de mão trocada. Então, o Inter melhora e eu acho que até teve um momento onde dominou um pouquinho mais o jogo, mas depois volta de volta, o São Paulo volta a ficar com a bola, começa a trabalhar de novo, o São Paulo volta a jogar um pouquinho melhor. E nesse processo, teve o escanteio ali pro São Paulo. E o Arboleda, né, sobe mais do que a zaga. O Enzo faz um belo cruzamento. O Arboleda sobe mais do que a zaga, dá uma testada firme pro gol. E o São Paulo abre o placar 1-0 já no finalzinho do primeiro tempo. Foi mais ou menos ali aos 42 o gol do Arboleda. E aí, obviamente, né, você vai pro intervalo com muito mais confiança, com muito mais tranquilidade e com uma estratégia desenhada para segurar esse resultado e, de repente, sair mais em contra-ataque. E o São Paulo vem fazendo bons contra-ataques, tá? Precisa matar o jogo. E, às vezes, a gente tá perdendo uma outra oportunidade de fazer um golzinho, mas o São Paulo vem bem. O único, acho que tava um pouco abaixo no jogo de hoje era o André Silva. Para variar, o André Silva... É complicado, talvez o Tapia vai acabar ganhando essa posição aí, ou enfim, eu acho que a dupla Ferreira e Luciano tem se demonstrado até mais efetiva. Entendo que às vezes precise de um centroavante lá, mas o André Silva precisa achar um gol ali para ver se ele recupera um pouco da confiança. No segundo tempo, o time volta e o São Paulo acho que continua com mais posse de bola, apesar de eu achar que o Inter ia muito mais para cima, né? O Inter faz 2 alterações ali no intervalo, mas o São Paulo ainda tem parte das ações do jogo. O Inter não pressiona o São Paulo a ponto do Rafael ter que fazer grandes defesas, nem nada no sentido. Então, o Inter até faz um certo abafa no São Paulo. Tem um lance ali pela direita que o Enzo dorme e ele toma uma bola nas costas e o Rafael faz uma defesaça, essa sim, mais uma boa defesa do Rafael, mas ainda assim não era uma pressão do Inter, onde o Rafael precisava defender muito, ou ter várias bolas ali e ficar tirando a zaga, tirando bola atrás de bola, nada disso. Tava um jogo até que controlado. E aí nisso, né, o São Paulo tem um outro escanteio, a bola acaba sobrando pro Ferrarese que toca pra trás, o Bobadilha ali meio da entrada da área, já dentro da área, né, mas quase fora da área,
para e tem todo o tempo do mundo pra pensar no que ia fazer, e ele dá uma chapada ali, genial e muito bonita, golaço do Bobadilla. Tava merecendo, fazia um tempo já que tava merecendo fazer gol. Ele e o Marcos Antônio estão merecendo muito um golzinho, então o Bobadilla fez o dele, espero que o Marcos Antônio faça em breve aí o gol dele. Mas golaço, 2-0, o jogo tranquiliza muito pro São Paulo. O Tapia tem um outro lance, que ele sai no contra-ataque e ele decide chutar pro gol, ele poderia ter rolado pro Luciano no meio, o Luciano que hoje pra mim fez uma boa partida, apesar de não ter feito gols, ele trabalhou muito a bola, tocou, levou o amarelo de praxe, né, mas ele trabalhou muito no meio campo, ele conseguiu construir várias jogadas, mesmo jogando de segundo atacante, em alguns momentos que ele vinha pra meia, ele conseguiu construir algumas jogadas, tanto é que essa própria jogada do Tapia, é ele que quase de costas pro gol dá um tapa e coloca o Tapia pra correr, e aí era só o Tapia ter voltado no Luciano pra fazer o gol, acaba que não faz. E no fim do jogo, ali por volta dos 40 minutos também, já do segundo tempo, o VAR e o árbitro decidem dar um pênalti e a justificativa, eu quero muito ouvir o áudio do VAR depois, porque assim, é ridículo, completamente ridículo o pênalti dado. O Paulo Maia vai dar um carrinho e ele recolhe totalmente a perna. O cara do Inter simplesmente mergulha na frente dele e assim, tem um toquezinho aqui. Pelo amor de Deus, galera, pelo amor de Deus, ele recolhe totalmente a perna, assim, pênalti absurdo dado. A arbitragem é muito ruim, o VAR é pior. Nossa senhora, pênalti muito absurdo dado, os caras fazem o gol e aí você fica com certo receio, né? Porque, pô, agora os caras vão querer ir pra cima, vão querer achar outro gol. Não acha o outro gol, o São Paulo fica com o jogo controlado, e aí tem lances muito bons nesse final de jogo, né? Que o São Paulo foi muito inteligente. O Enzo lá pela esquerda consegue cavar uns 3, 4 lateral seguidos e perdeu 2 minutos de jogo só nisso. E o Cedric no final do jogo entrou na mente de todo mundo, né? Foi gênio também. Ficou ali cobrando o lateral e ganhava outro lateral, e aí os caras ficavam bravos porque ele não cobrava rápido e jogou a bola nele. Aí o próprio Roger Machado, que aí entra no nível idiota, né? O técnico querer arrumar briga com o jogador, pra mim, você entra no nível idiota. Às vezes a briga, pra quem tá jogando dentro de campo, pô, é uma reação, acaba sendo mais natural o cara que tá dentro de campo brigando. Agora o técnico, ele dá tipo um pedala ali no Cedric, o Cedric fica puto com o Roger Machado, com um motivo, tá? Porque o Roger Machado foi um idiota ali com o Cedric, e o Cedric foi gênio. No final do jogo ainda dá uma confusãozinha, mas o Cedric vai pro vestiário, fica tudo certo. São Paulo ganha de 2-1. Não muda a posição na tabela, né? Mas se aproxima do pelotão da frente, porque o Botafogo acabou, né? Perdendo, então o Botafogo tá logo ali. O Mirassol ganhou e o Mirassol tá lá na frente da tabela. O Bragantino, cara, quando o Crespo joga contra o Bragantino, o São Paulo tava em 15º e podia entrar na zona de rebaixamento. 15º. O Bragantino estava em 3º. Hoje o São Paulo tá 2 pontos atrás do Bragantino. Tipo, olha como o campeonato muda de patamar, né? E o Bragantino tá brigando por Libertadores. Antes o São Paulo tá brigando pra não cair. Agora o São Paulo já tá 2 pontos do Bragantino. Então, 5 vitórias seguidas, 4 delas no Brasileiro, 1 na Copa do Brasil. Espero que venha a 6ª vitória seguida, que a gente consiga se classificar na Copa do Brasil. Depois tem o Vitória pra jogar em casa. E aí, uma partida muito viável pro São Paulo somar mais 3 pontos. São Paulo precisa jogar bem, né? O próprio Vitória deu um sufoco no Palmeiras hoje, abriu 2-0, acabou tomando empate, mas abriu 2-0, então o São Paulo tem que jogar todos os jogos com atenção. Mas assim, é um fato que o time tá jogando muito mais bola. A consistência defensiva com esse esquema de 3 zagueiros que o Crespo fez é bizarra. São Paulo tá muito consistente. Arboleda é um monstro. Ferrarese vem jogando muito bem, desarma muita bola, morde lá no meio. E o juiz hoje era chato também, ficava picotando o jogo. Qualquer chegadinha ele parava, e era falta pros caras, tudo era falta pros caras, impressionante. Muito ruim o juiz de hoje, muito ruim mesmo. E, enfim, no fim das contas, o importante é que a gente ganhou, leva mais 3 pontos pra casa, mais 3 pontos pro Morumbi. A gente vai ter que voltar pro Sul, né, pra jogar ali na quarta-feira. Tava em live novamente no TikTok e no YouTube, ao todo mais de 300 pessoas colaram na live ali, super bacana. Obrigado pra todo mundo que colou e compareceu. E é isso, quarta-feira tamo de novo. Vamos buscar essa classificação da Copa do Brasil e vamos estar em live de novo. Se gosta do conteúdo, não esquece de se inscrever aí no canal, de dar uma moral. Deixa um comentário aí, sempre com respeito, falando o que você achou do jogo. Me ajuda demais, não custa nada deixar o likezinho, dá uma moral pra nós. Comenta aí, se tiver um tempinho, só comenta Vamos São Paulo aí, só pra realmente me ajudar, porque ajuda mais e atinge mais pessoas. E quem sabe um dia eu começo a, de fato, trabalhar com isso. Tamo junto, é nóis e Vamos São Paulo!